Oi, eu sou Luciana Luli Brasil no YouTube e hoje, dia 25 de setembro, 25 de setembro de 2025, agora aqui em Edemonton, 9h28 da noite. É, Hoje era um dia de oração, porque o marido sobreviveu há 8 anos atrás. E também fazem 33 anos que eu comecei a estudar inglês, não que o inglês entrou na minha vida, né? Eu muito professora e tal, enfim. Mas não estou fazendo vídeo para comemorar, estou fazendo vídeo para falar para vocês sobre o falecimento, né, por acidente, do meu ex-médico nefrologista, que eu já fiz um vídeo sobre quando eu estava indo para lá e tal. Que ele foi a primeira pessoa que me disse assim. O primeiro médico na época não era obrigatório o uso de máscara, estava no começo da pandemia ainda, assim, primeiras notícias. E eu fui para uma consulta com ele e ele disse para mim assim: por que você não está usando? Você não tem medo? Eu estou com medo. Ele me disse. E assim, que não é porque uma pessoa disse para você, você é obrigada a fazer tal coisa, ou não fazer, ou porque ninguém está fazendo, que você sabe que é certo e deve fazer. Então é isso que ele queria me dizer. Que a gente tem que se cuidar independente do que a política diga para a gente. Né? Tem que se cuidar. Esse povo que é contra a vacina, essas coisas assim, mas enfim, eu vou falar sobre isso. Dr. Markland, Darren Markland, canadense, nascido em Alberta mesmo, aqui em Alberta, né? É, Tem 2 filhos, ainda não são adultos, os filhos dele tinham 54 anos. Eu tive sorte, graças a Deus, Deus me deu a chance de ter alguns médicos bons, tanto no Brasil quanto aqui. No Brasil tive pelo SUS, Dr. Francisco Américo, e também quando eu tive um acidente, Dr. Francisco Américo ainda é vivo, graças a Deus, né? Deus abençoe ele, é ortopedista. E teve Dr. Milton Enio, quando eu tive asma, quando eu bebê também pelo SUS. Dr. Milton Enio já é o idoso, já é vivo. E doutor Pessoas. Estou citando essas pessoas porque são pessoas que vão além da obrigação deles. As pessoas, eles olham a paciente e não a doença. Eles tratam a pessoa, não só tratar a doença, ou seja, não só fazem o trabalho deles e lavam as mãos e tudo. Né? Eles vão além. Eles são humanos. Né? Eles se comovem com o problema. Eu me esqueci de citar outro, né? Doutor Ricardo Moura, também é um senhorzinho. Né? Ele tratou meu ombro quando eu fui atropelada, e minha testa também, mas ele não tratou a testa, né? A testa ele só chegou. Mas o ombro, quebrei a clavícula quando eu fui atropelada. Né? Um cara não parou o sinal de trânsito, eu estava atravessando na faixa de pedestre, mas ele não parou, me atropelou. No caso do Dr. Mark Land, ele dizia para mim assim, porque ele ia para o trabalho com ele sai, porque tem um rio aqui que eu já mostrei para vocês que atravessa, que corta a cidade em sul, norte ou norte-sul. E o Dr. Markland ia do trabalho, ia da casa dele para o centro da cidade, cortando pelo rio, com um barco, para fazer esporte, para fazer exercício. Que ele era a favor, ele era ativista da vida saudável. Né? Ele praticava isso. Ele não tinha carro, porque não queria ter, porque não tinha condições de ter. Ele amarrava barco
bicicleta dele, né? Colocava nas rodas e ele pedalava até o rio. Do rio ele colocava a bicicleta no barco. Isso ele ia 2 horas antes do horário dele. Colocava a bicicleta no barco, remava até o lado que ele ia dar no centro da cidade, saía do barco, colocava de novo o barco agarrado na bicicleta e levava para o trabalho. E todos os dias de trabalho dele, ele fazia isso. Tinha tempo que ele trabalhava à noite, né? Então ele disse para mim uma vez, nas últimas vezes que eu fui para consulta com ele, a última vez que eu fui foi em 2023, se eu não me engano, e até fiz um vídeo sobre isso, assim, que tô triste, porque não ia ver mais médico tão bom quanto ele. E aí, deu aquela sensação assim, de despedida, né? Mas ele continuou a luta dele, falando contra o governo que não estava dando a devida atenção à doença, à pandemia, não estava levando a sério, não estava dando a vacina, né? Também sobre as campanhas contra vacina, que as pessoas estão totalmente jogando para trás, jogando fora todas as pesquisas, todos os cientistas de todos os anos, de décadas, séculos de pesquisa, estão jogando fora, né? Não querem tomar mais vacina, acreditando em político. Eu não queria falar de político, porque o assunto hoje é homenagem ao Dr. Markland e a todos os médicos iguais a ele que vão além de cuidar, e outras pessoas também, não é só médicos, médicos, enfermeiras, professores e todas as pessoas que deixam de fazer seu trabalho para ir a pessoa, que é o humano, que se coloca no lugar do outro, que tem alteridade. O que é alteridade? Se colocar no lugar do outro, que tem empatia com o problema do outro, que sofre o sofrimento do outro. Essas pessoas merecem que Deus abençoe a igreja, merecem estar no céu. E ele morreu, se foi cedo. E uma das atividades que ele gostava de fazer, que era pedalar, especialmente mountain bike, né, que é na montanha. Foi numa montanha, foi acidentado, foi atropelado. Só que é claro, né, que está tendo a investigação, vão dizer que não teve crime nenhum. Que é assim, o motorista geralmente tem razão. Né? Ciclista não tem razão, motoqueiro não tem razão, pedestre não tem razão, é sempre motorista. Sempre não, mas é sempre, porque teve um que atropelou de propósito uma pessoa está sendo investigada. Né? Então, assim, é para mostrar para vocês também, além de falar dessa pessoa ótima que era o Dr. Markland, né? Fala também sobre a, é, o absurdo que está o trânsito no mundo todo. Aqui o povo achava que, ainda acha, você atravessa a rua e a pessoa vai parar. O Luiz hoje quase era atropelado. As pessoas não vão parar. Esperem que elas parem antes de atravessar. Porque se elas não pararem, pelo menos você já sabe que não iam parar mesmo. Mas meter a cara não adianta. Não é seguro. Aí tem aqui um vídeo para vocês terem uma ideia de como era a voz dele. Esse aqui ele gostava de pedalar até no inverno. Como é que ele fazia no inverno? Teve até um idiota que sempre tem. O nome Jesus Cristo, não sei das quantas, e diz: está vestido roupa sem reflexo à noite.
Ele tem algum carro atrás dele para ver se a bicicleta, se a roupa dele é reflexiva ou não. Não tem. Mas sempre aparece um para querer colocar. A pessoa morreu e ainda aparece um para dizer que a pessoa que está errada. Aqui nesse vídeo é inverno. Ele não foi atropelado no inverno, foi há 3 dias atrás, dia 21, 4 dias atrás, dia 21 de setembro de 2025. Ele estava de folga numa cabana que ele tem no meio do mato. E aí lá ele fazia as atividades de cortar madeira, de estocar as madeiras para no inverno aquecer, né? Ia para lá de bicicleta, possivelmente. É porque eu não sei como é que ele não tinha carro e foi lá, mas enfim. Ele realmente era de andar de bicicleta quilômetros e quilômetros. E ele disse para eu fazer atividade com bicicleta, não ficar pegando ônibus, andar de carro, andar de bicicleta. Só que eu nunca confiei, porque as pessoas, pelo menos no Brasil, fechavam muito. E aqui não está diferente. Aqui pertinho um cara já foi atropelado. Mas vamos lá, eu vou soltar aqui, eu espero não levar strike. Can have about what's actually going into these easy foods, the better. I've been biking before I had a job. Ele era assim, divertido, engraçado. Também ria muito quando eu falava. É o meu natural de falar e o povo fica rindo. Que diz, a comunidade de mountain bike Edmonton lamenta a perda do Dr. Darren Markland, apaixonado por mountain bike, defensor do ciclismo e defensor da saúde. Realmente, ele até ele, uma vez ele me viu na UTI acompanhando meu marido uma cirurgia que ele fez. E ele não tinha nada a ver. Ele podia passar e não, nem ligar, mas ele parou, perguntou se ele estava bem, se apresentou ao meu marido, porque ele não conhecia meu marido, né, e desejou melhoras, né? Então, assim, ele poderia ter seguido o caminho dele. Então, o Dr. Mark Land estava, não é cavalgando nele, estava riding, que é o tradutor, não sabe traduzir isso aqui. Ele estava andando de bicicleta, riding de bicicleta. E em Nordeste, Alberta, uma pequena cidade ao sudoeste de Edimburgo, e uma investigação sobre o acidente está em andamento. Mas a Polícia Real, que é o RCMP, informou que os serviços de emergência responderam imediatamente, mas o Dr. McClelland não resistiu. Eu peguei a notícia, porque assim, primeiro você é uma pessoa qualquer na rua que foi atropelada. Não tinham visto ainda que era o médico. Então aí tem aqui é um monte de notícia. Acidente fatal deixa pessoa morta em Clearwater County. E depois apagaram, falaram mais onde foi. Ninguém sabe onde foi, mas sabe sim. E sabe até o horário. Foi meio-dia, ou seja, de um domingo. O meio-dia de um domingo não tem como uma pessoa não enxergar a pessoa. Entendeu? Então, aí mostram aqui o trecho que o acidente aconteceu. É uma vista aérea, né? Se eu der um clique aí, vai. Que eu não posso deixar a voz do jornalista sair, senão pode ser que eu ganhe um strike, né, Lenda? Fora aquele vídeo com a fala do Markland, pode ser que eu leve um strike também. Aí foi aqui, nessa parte aqui, que é
perto de Red Deer. Edmonton é pro lado de cá, mais ou menos. Felizmente. Isso aí é uma vista aérea, né? Então, assim, mesmo se tivesse como ele sobreviver, aí aqui é a notícia do jornal sobre a polícia, né? Antes de saber quem é o ciclista, e a Associação dos Ciclistas falou que aconteceu um acidente na Black Mountain Trail, no trecho da Black Mountain, em setembro, e os detalhes ainda estão sendo investigados, mas eles se solidarizam com, com a família que perdeu a pessoa. Mas assim, eles falando isso sem saber quem é a pessoa. Depois é que ficaram sabendo. Então é isso, minha gente. Eu ia falar para vocês. Então, o horário que foi atropelado, a pessoa não tem enxergado ele. Não, mas a polícia diz que não não foi criminoso o acidente. Só atropela uma outra. E é isso. E a comunidade de Edmonton perdeu um médico muito bom. Era Dr. Parkland, tinha 54 anos. Ele sempre. Vou botar aqui a foto do como é o nome? Do obituário dele. Já dei minhas condolências lá em inglês. Já mostrei até esse, quando ele falava da. Essa foto aqui não tá nem parecida. Essas daqui. Então aqui tá a página do obituário. Eu deixei as minhas condolências, deve ter. Acho que não vai aparecer muito, né? Não sei, não. Mas eu já as condolências aqui pra família. Aí teve um monte de gente, é, teve o primeiro-ministro Mark Carney, mais o Justin Trudeau é o Mark Carney. Teve o Amadit Sorri, que é o prefeito daqui. E assim por diante. Gente famosa falou, já deu as condolências. É isso, ele era realmente importante para a saúde aqui em Edmonton. Não tem tantos médicos bons e que se importam com a saúde dos outros e se importam com a pessoa. Então é isso, obrigada por ter sido. Beijos e fiquemos com Deus e que Deus tenha a alma do Dr. Dory Markland, que era realmente um ótimo médico. Eu ia dizer uma ótima pessoa, mas assim, conheço ele como isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.